Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus o abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma mensagem da parte de Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, eu quero falar aqui de muitas coisas que a gente vê acontecendo com respeito à adivinhação e à revelação. Você vai perceber que nos textos que eu vou te mostrar, eu vou ser breve, mas também vou ser preciso. Você vai perceber que não tem nada a ver adivinhação com revelação. Revelação é algo que nos é revelado dentro da palavra. A revelação, ela vem de Deus. Revelação. Mas revelação e adivinhação são coisas distintas, completamente diferentes uma da outra. Adivinhação vem da parte de Satanás. Adivinhação e revelação vem da parte de Deus. Todo alguém que fica adivinhando sobre a vida dos outros, eu vou te mostrar aqui na Bíblia que não é o Espírito de Deus falando na boca daquele alguém. Eu vou ler aqui o texto e depois eu em duas passagens da Bíblia para te mostrar o que é adivinhação e o que é revelação. Por isso seria importante que você ouvisse essa mensagem. Romanos capítulo 12, versículo de número 2 diz assim: E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que a Bíblia fala, não vos conformei com este século. Por que a Bíblia fala, não vos conformei com este século? Porque a gente vê hoje em dia, ou nos dias atuais que vivemos, a humanidade, isso eu falo de crente, de católico, eu falo no geral. O mundo, infelizmente, as pessoas, elas estão se rendendo, a maioria, não diria todas, elas estão aceitando com facilidade o que o mundo está propondo. A humanidade está aceitando com facilidade, quase todos, eu não estou dizendo todos, mas quase, aceitando o que o diabo está propondo. As pessoas com facilidade, elas estão conformadas, inclusive os crentes. Muitos estão conformados com o pecado, irmãos. Muitos estão conformados com a bebida dentro de igreja. Muitos crentes estão conformados com coisa errada no altar. Ei, deixa eu te falar, o altar é santo, é sagrado. Quando se trata de igreja, está se tratando de conversão, de arrependimento. Nós não podemos aceitar o mundo dentro da igreja. E hoje a gente vê balada em muitos lugares, em muitas igrejas. A gente vê o tal daquela música secular do mundo, é rap, é funk dentro de igreja. A gente vê o adultério, estão batido muito nessa tecla. Algumas pessoas podem até achar que sou religioso, mas não sou. A Bíblia diz, não vos conformei. E os cristãos da época estão conformados com a mentira, estão conformados com o pecado, estão conformados com a prostituição, estão conformados com a bebida, a mente corrompida, a mente cauterizada, a mente poluída. Pessoas estão sendo induzidas ao erro, porque está conformada com o mundo dentro das igrejas. Pessoas que estão sendo escravas. Veja, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, devemos ter a mente transformada e renovada. Alguém que tem a mente transformada e renovada em Cristo, jamais alguém que tem a mente transformada e renovada em Cristo jamais vai aceitar o mundo dentro de qualquer igreja que seja. E hoje se tornou comum, normal, natural, as coisas erradas no evangelho, na igreja, todo mundo aceita. Dentro da igreja, no altar, as pessoas fazem o que quer, bagunça. E não pode. O povo está conformado. São escravos. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aqueles que estão conformados com o mundo dentro das igrejas, jamais estas pessoas saberão qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque está conformado com o mundo dentro das igrejas. Só pode saber de fato qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqueles que não aceitam dentro da igreja o mundo. Esses conhecerão, mas aqueles que estão conformados nunca poderão conhecer, a não ser que estejam ou terão um dia, assim eu creio, a mente transformada e renovada em Cristo.
para que assim, quando tiver a mente transformada e renovada em Cristo, possa conhecer de fato qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que vai ver essa mensagem, que você possa autoanalisar a si mesmo e que você se pergunte se você não é uma dessas pessoas. E por isso que eu quero falar aqui a respeito de adivinhação e revelação, porque muitas pessoas confundem. E como falei no início, adivinhação e revelação não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com uma outra. Claro que não tem nada a ver com esse texto aqui também, mas Deus falou isso no meu coração. Certamente alguém que vai ouvir essa mensagem precisa ouvir sobre isso, sobre a adivinhação. Eu vou te levar aqui, por exemplo, em Atos 16:16 para te falar o que é adivinhação. Atos 16:16 até o versículo 18 diz assim. Rapidamente, Atos 16, diz o título: A cura de uma jovem adivinhadora. O título da mensagem Atos 16:16. Agora, no versículo de número 18, diz assim: Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Os homens de Deus subiam ao templo para orar e aquele espírito de adivinhação falava sempre na boca daquela jovem. E aquilo foi enchendo os homens de Deus. Um certo dia Paulo virou-se para trás e disse: Em nome de Jesus eu te mando, sai dela. Porque ela adivinhava tudo sobre eles. E quando Paulo mandou, imediatamente aquele espírito maligno sair daquela jovem, um espírito de adivinhação que falava na boca dela. E tem tantos aí que adivinham sobre a vida dos outros, conta tudo sobre a vida dos outros. Esses dias, alguém aqui da nossa igreja falou para mim assim: pastor, tem uma missionária que é conhecida minha, e ela adivinha tudo sobre a vida dos outros, conta tudo na vida das pessoas. Só que essa mesma missionária, pastor, tinha um marido que amava demais, dava tudo bom e do melhor, fazia tudo por ela. Ela deixou o marido que amava por alguém que está batendo nela, espancando ela agora. Aí eu falei assim para a senhora ver que não era o Espírito de Deus que estava falando na boca dela, senão teria levado ela a adivinhar que aquele alguém com que ela estava indo morar junto, deixando o marido que o amava, para morar com alguém errado, se fosse o Espírito de Deus, teria mostrado para ela que aquele alguém ia judiar dela. Por que não mostrou? Para você ver como as pessoas se enganam. E essa pessoa falou: pastor, o senhor tem razão. Então eu te mostrei aqui sobre a adivinhação, Atos 16:16, um espírito maligno de adivinhação que falava na boca daquela jovem. A adivinhação era Satanás. Todo mundo que fica adivinhando, cuidado, viu? Você vai falar: pastor, até choro quando alguém adivinha. Pastor, toca no meu coração. É porque não é o Espírito de Deus que está na tua vida. Porque se fosse, não se identificaria com o espírito de adivinhação falando na boca de um alguém. Agora o que é revelação? João capítulo 1. Vou te levar aqui em João só para você entender rapidamente, para finalizar a mensagem. João capítulo 1, aí o que está escrito. Capítulo 1, versículo de número 51. João, capítulo 1, versículo 51, para finalizar a mensagem, sobre revelação. Agora revelação. Eu te levei em Atos 16:16 sobre adivinhação, a qual é o diabo. E agora revelação. João 1:51. Eu estou usando a Bíblia para te dar o exemplo do que é adivinhação e revelação. 1:51 do Evangelho de João. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu vou te explicar o que é revelação, dentro da palavra. Jesus aqui, ele está falando com Natanael. Natanael estava debaixo de uma figueira. E Jesus disse: sejam verdadeiros israelitas em quem não há dolo. Natanael olha para Jesus e diz assim: de onde me conhece? Jesus fala para ele: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Aí Jesus olha para ele e acrescenta: em verdade te digo, vereis os céus abertos. Jesus mandou que ele saísse debaixo da figueira e disse: quando você sair, você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se Jesus mandou ele sair de debaixo da figueira para que ele visse o céu aberto, significa que debaixo da figueira ele não estava conseguindo ver o céu aberto sobre ele. Ou seja, debaixo da figueira o céu estava fechado para Natanael, enquanto ele estava debaixo da figueira. Mas quando ele saiu de debaixo da figueira, Jesus disse: vereis os céus abertos. Se o céu se abriu para ele quando ele saiu de debaixo da figueira, olha a revelação. Debaixo da figueira o céu estava fechado. Isso é revelação. Revelação é aquilo que Deus nos revela dentro da palavra. E a adivinhação é aquilo que as pessoas ficam adivinhando sobre a vida dos outros. Cuidado com a adivinhação, não confunda a adivinhação com revelação. Adivinhação e revelação não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tome muito cuidado, você que vai ver essa mensagem. E não se engane com muita coisa que você pensa que é Deus, mas nem sempre é. Tome muito cuidado. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Meia-noite eu volto orando pela sua vida.
Deus abençoe. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.